Ó Senhor Jesus, então nessa noite, irmãos, vamos prosseguir e avançar com relação ao ministério do apóstolo João na sua maturidade, em que nós agora podemos então ver essa mensagem número 5, e que trata da unção, né, de Arão e os seus filhos. Aqui eu ainda queria falar um pouco sobre o que foi falado semana passada, quando falava de Moisés. E ali eu fiquei bastante impressionado, porque eu pude ver como Deus realmente havia criado um ambiente, uma atmosfera adequada para Moisés nascer, crescer e servir ao Senhor. Naquele sábado passado, o Senhor falou que, através daquele irmão, que Moisés, aquele homem tão preparado para que Deus havia escolhido para levar o povo de Israel do Egito para a terra da promessa, ele nascera numa família judia ou judaica, com cultura plena, com uma religião judaica típica, que Deus havia trazido para o seu povo. Então, Moisés, nascido naquele ambiente, e ele depois, a despeito de ter sido levado para o palácio do faraó egípcio e criado, né, na sua infância e na sua maturidade naquele palácio, mas ele foi criado e cuidado pela sua mãe com todo o zelo que uma mãe judia podia dar ao seu filho. Então, mesmo num contexto de um palácio faraônico, como era aquela situação lá no Egito, ele havia nascido em terra egípcia, mas ali a sua mãe pôde cuidar daquele bebê Moisés e criá-lo, com certeza, como diz em Êxodo, desde o princípio, falando palavras adequadas para Moisés, para criá-lo dentro da cultura judaica ou judia, e infundindo para dentro dele tudo que Deus, toda a história do povo de Israel e tudo que Deus dera àquele povo. No entanto, Moisés também recebeu e teve contato com a cultura mais avançada, a cultura humana mais avançada da época, e com o poder imperial mais poderoso da época, que era o poder imperial egípcio. Então a gente vê que aquele homem, ele estava vivendo como que uma situação de dualidade na sua vida. Por um lado, criado dentro da cultura judaica e sendo infundido com a palavra do Senhor ao longo dos seus primeiros 12 anos. Nós sabemos que os primeiros 12 anos são críticos, são fundamentais para uma criança ser infundida com a palavra de Deus. E depois, quando ele então começou a ter lá o seu contato mais forte com a influência egípcia, então ele pôde ter contato com o mais avançado da ciência daquela época, com o ápice da força, do poder e da cultura egípcia.
E a gente sabe que aquele país, naquela época, era realmente um país poderoso, avançado em diversos ramos da ciência. E claro que os faraós, eles tinham lá a sua cultura misturada, o seu poder misturado com um poder também, e dividido o seu poder com os sacerdotes, mas ali Moisés pôde vivenciar, experimentar o que tinha de mais avançado na cultura e na ciência humanas. Então Deus preparou tal homem nesse ambiente. No entanto, aos 40 anos, ele se ausentou daquele ambiente, daquela cultura, daquele palácio, e foi viver no deserto durante 40 anos. Qualquer um de nós, irmãos, que vivêssemos afastado da sociedade humana, num deserto, 40 anos, nós ficaríamos rudes e perderíamos toda a nossa cultura. Ficaríamos numa situação que até mesmo pouco talvez lembrássemos do Senhor. Depois de 40 anos, só ouvindo o mugido de ovelhas e o rufar da areia passando nos nossos ouvidos, dificilmente a gente poderia manter a nossa cultura e a nossa posição. Quando ele voltou, depois de 40 anos, então ele era um homem que estava, nem falar sequer, mas ele tinha destreza no falar. Mas foi tal homem que Deus escolhera para um ministério específico de levar o povo de Israel do Egito para a terra da promessa, para o deserto. Primeiramente para o deserto, depois então entrar na terra da promessa. Eu creio que isso aí, de certa forma, é uma lição para todos nós, que devemos estar preparados na nossa vida humana para todas essas circunstâncias, tal como Moisés esteve. Na verdade, ali é um tipo da situação que ocorre com muitas famílias hoje. Seus filhos, nascendo no seio de uma família cristã, entre nós, por exemplo, os pais devem prover os seus filhos, desde bebê, tenra idade, com a palavra de Deus sendo infundida para o seu coração e a mente daquela criança. Então, desde tenra idade, os nossos filhos precisam ser criados dentro desse ambiente celestial, ouvindo sobre a pessoa de Deus, o Deus triuno, sendo falado para dentro de nós. Sabe por quê, irmãos? Pouco tempo depois, os nossos filhos estarão no reino dessa terra. Muitos dos nossos filhos poderão estar aí, ainda jovens, trabalhando numa grande corporação, numa grande universidade, ou num órgão público. Pronto. Então, está lá recebendo as infusões de tudo que é relacionado à cultura humana. E aí? O que vai prevalecer? Chega um momento que pode acontecer como Moisés, também vai ser anulado. Mas no fundo, o que vai prevalecer, a ciência e a cultura humanas, elas não persistirão. Mas aquilo que foi infundido no coração daquela criança, tão precocemente, aquilo vai permanecer. Quando Moisés saiu para o deserto, foi por causa de uma contenda, porque ele tomou as dores do seu povo. Vocês se lembram desse fato na Bíblia? Numa discussão entre um egípcio e um hebreu, ele matou um egípcio porque tomou posição por aqueles que tinham a sua influência judaica prevalecendo no seu interior. Ele tomou partido pelo povo de Deus. Esse homem, Deus o escolheu
ainda que já tivesse outra vez, já numa condição de um viver rude, mas Deus sabia do coração dele. E Deus passou a falar com ele face a face. Nenhum outro homem até então havia falado com Deus face a face. E Moisés, Deus falou com ele assim. Mas por causa de ele ter entrado naquela situação, da sua cultura humana ter se dissipado, ele ter tornado uma pessoa rude que nem podia falar, Deus disse para ele: olha, então eu vou prover um seu irmão, quer dizer, um do seu povo, Arão, para falar por você. Então Moisés, quando ia negociar com o faraó a saída do povo hebreu do Egito, quem falava por ele era Arão. Deus incumbia a Moisés e ele falava para Arão, e Arão falava para o faraó: deixa o meu povo ir. Então Arão era como um porta-voz. Esse foi o cenário que Deus usou Moisés como um ministro, cujo ministério era retirar o povo judeu do Egito e levar para o deserto, para eles então experimentar ser separados e viver para Deus. Na terra do Egito era uma impossibilidade, porque a despeito deles preservarem a cultura judaica, a religião judaica lá no Egito, eles estavam misturados ainda e cheios de afazeres lá no Egito com aquilo que foi determinado para eles fazerem. Então Moisés é aquele que tirou o povo judeu, o povo hebreu do Egito e o levou para o deserto. Deus imaginava que ali no deserto poderia ter uma oportunidade de levar o seu povo a se posicionar por Deus e adorá-lo. Em Êxodo capítulo 19, versículo 6, tem aqui uma situação, um versículo muito importante. 19, 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus aqui está falando para Moisés: Moisés, você vai dizer aos filhos de Israel, através de Arão: vós me sereis uma nação santa. Ou melhor, vós me sereis um reino de sacerdotes e nação santa. Todo o povo de Israel, o que estava no coração de Deus para aquele povo era que todo o povo judeu seria um reino de sacerdotes. Todos os judeus seriam sacerdotes e seria um reino de sacerdotes. E também uma nação santa, ou uma nação santificada, quer dizer, separada para Deus. Porque lá no Egito estava difícil. Mas o que Deus queria, o que estava no coração de Deus, tirando o povo do Egito, levando para o deserto, era de que ele seria feito um reino de sacerdotes e uma nação santa. Isso era comissão para Moisés conduzir o seu povo. E um desejo que estava implícito no coração de Deus com a remoção do povo de Israel dali. Então, por causa disso, Deus preparou não só Moisés, como Arão, para essa missão. E uma vez o povo sendo conduzido do Egito para o deserto, em um determinado momento, no Monte Sinai, Deus então levou o povo a ter uma experiência muito dura, muito difícil. Estabelecidos ali em frente ao Monte Sinai, Moisés subiu ao monte e foi ter com Deus ali uma comunhão
bastante próxima com Deus, íntima com Deus, durante 40 dias. Olha só. Se Deus falaria, se Deus então, como Deus falava frente a frente, boca a boca com Moisés, imagina 40 dias Moisés falando com Deus ali no monte. Deve ter sido uma experiência extraordinária. Extraordinária. Então aquele homem, na presença de Deus, creio que Deus completou o seu trabalho no coração dele ali, naquela comunhão. Por outro lado, enquanto ele estava em comunhão com Deus ali no monte, lá embaixo, o que estava acontecendo? Arão, que era o porta-voz de Moisés. O povo até reconheceu Arão como um sacerdote. Mas, como Moisés demorava ali no monte, falando com Deus, o povo se rebelou e pressionou Arão a edificar ou a construir um bezerro de ouro como seu Deus. Irmão, não havia tanto tempo que o povo de Israel saíra do Egito. E Arão e Moisés tinham dito para eles que o coração de Deus para eles, o desejo de Deus para eles é que eles se tornassem um reino de sacerdotes e uma nação santa, separada para Deus. Deus, Jeová. No entanto, pouco tempo de ausência de Moisés, eles já pressionaram Arão para estabelecer deuses de ouro para eles. Olha que situação. E Arão, a despeito de ter sido um homem escolhido por Deus para ser o porta-voz de Moisés, apesar de ter falado, de ter tido um contato longo com Moisés, ele não teve discernimento suficiente sobre a comissão de Deus para ele. E ele então pediu para o povo, especialmente as mulheres, tirarem os seus pendentes de ouro, entregarem para ele, e ele então edificou um bezerro de ouro, e ali eles adoraram aquele bezerro de ouro. Nada pode ser mais ofensivo a Deus, nenhuma ofensa pode ser maior a Deus do que adorar algo que não seja Deus. Particularmente naquela situação ali de adorar um bezerro de ouro. A que poderia conduzir? Como um bezerro de ouro poderia conduzir o povo de Deus? Naquela situação, Deus então falou com Moisés: olha, Moisés, desça. Seu tempo aqui de comunhão comigo terminou, desça e vai conduzir o seu povo, porque eles pecaram contra mim e edificaram um bezerro e adoram um bezerro como um bezerro de ouro, como o seu Deus, com letra minúscula. Veja só que situação. Moisés então desceu do monte com as 2 tábuas, dos 10 mandamentos, e quando viu aquele cenário, ele realmente se indignou. Moisés se indignou porque ele conhecia o coração de Deus e ele tinha uma profunda relação espiritual com Deus. Ele conhecia o coração de Deus e sabia qual era a comissão de Deus para ele e para o povo. Ele queria fazer daquele povo um reino de sacerdotes e uma nação santa. Mas, quando desceu, ele, desolado, jogou aquelas tábuas no solo, quebrou-as e então advertiu, assim, de uma forma muito forte o povo e também, naturalmente, Arão, que era a liderança. Mas vê que quando uma liderança, irmãos, uma liderança do povo de Deus, ela é frágil, ela não tem discernimento, ou ela não tem uma linha, então o povo peca e até mesmo a liderança contribui para o pecado. Oh, Senhor Jesus. Isso é uma advertência para todos nós cristãos,
onde quer que seja a igreja onde nós reunamos, os irmãos que estão à frente devem ser irmãos bem posicionados pelo Senhor e que orientem adequadamente toda a igreja qual caminho a seguir. E não dê margem a nenhuma rebeldia. Não que haja duramente, mas é simplesmente que conduza de uma forma espiritual, consagrada e orgânica, conduza o povo do Senhor para que todos percebam que são um reino de sacerdote e uma nação santa. Então, graças ao Senhor, porque aqui em Brasília e na nossa região, o Senhor tem se preocupado com essa situação. E a despeito de algumas coisas que ocorreram recente assim, à nossa volta, o Senhor preservou as igrejas aqui da nossa região, porque deu um discernimento claro para todos os irmãos que lideram as igrejas sobre como avançar, como conduzir e como tratar situações focais de rebeldia. Então nós percebemos, irmãos, que nesse evento, não só o povo pode ter desejo de pecar, constituir outro Deus que não Jeová. E também todos os irmãos que têm cooperado, todos os varões que têm sido chamados para o serviço, devem perceber que nós devemos nos posicionar fortemente pelo Senhor. Não discernirmos claramente a situação e nos posicionar pelo Senhor e conduzir o povo ao Senhor. O objetivo é todo o povo, reino de sacerdotes e uma nação santa. Moisés então teve que, ali naquele momento, ser muito duro com o povo e com Arão. Tão duro, irmãos, que ele disse fortemente: quem for pelo Senhor, posicione-se. E vocês já leram no Elemento Diário, já leram na Bíblia que apenas a tribo de Levi se posicionou pronta e fortemente pelo Senhor. Mas toda a tribo de Levi, irmãos, se posicionou imediatamente pelo Senhor. E Arão, como era da tribo de Levi, também então se arrependeu e se posicionou pelo Senhor. Isso aqui é um forte testemunho para todos nós, que quando o Senhor mostra a nossa condição inadequada e que pede para nós nos posicionarmos, nós temos que nos posicionar junto com aqueles que estão do lado de Deus. Com aqueles que têm discernimento sobre as questões espirituais e que conduzam o povo com o fim de torná-lo um reino de sacerdote, uma nação santa. E não posicionar junto àqueles que tendem a ser, diríamos, fracos no seu discernimento, ou débeis, ou dúbios. Esse não é pelo Senhor. Inteiramente não é pelo Senhor. Então, eu creio que isso aqui é como uma advertência, mas ao mesmo tempo uma posição do Senhor para todos aqueles varões, especialmente os jovens que estão iniciando o serviço da igreja, para perceberem como é o coração de Deus e como Ele quer que nós sejamos pessoas de total posicionamento pelo Senhor, sem ficar com nenhum pensamento dobre. Graças ao Senhor que muitos irmãos aqui, se não a totalidade, têm se posicionado dessa forma. Senhor. Naquele momento, um momento tão crítico, irmãos, tão crítico, que os levitas tiveram que eliminar 3.000 rebeldes, fisicamente. Senhor Jesus. Graças ao Senhor, porque entre nós o Senhor tem tido misericórdia, da igreja, e quando o Senhor pediu para posicionar, todos nos posicionamos,
E pronto, o Senhor tem caminhado. E nós temos visto, eu particularmente tenho visto, irmãos, como o Senhor tem conduzido a igreja em Brasília. Cheia de amor, cheia de vida, e o Senhor tem nos mostrado um caminho tranquilo, né? O caminho da vida e do Espírito, e o Senhor tem nos enchido de alegria e temos caminhado. Ó Senhor Jesus. Naquele momento crítico, Moisés, ele percebeu que ele tinha que cuidar dos interesses de Deus. E por isso ele ajuda daquela forma. E quando Deus, naquela situação, quis abandonar o povo de Israel e ofereceu para Moisés: olha, Moisés, eu vou abandonar o povo de Israel. O meu povo escolhido, eu vou abandoná-los e eu então elejo você e a sua família, doravante, como meu povo. Moisés intercedeu a Deus por Israel e disse: olha, Senhor, não faça isso. Não permita que isso ocorra. Não abandone o povo de Israel como seu povo. Moisés não viu o seu interesse próprio. Qualquer um outro naquela situação, puxa, eu e a minha família seremos o povo de Deus? Eu quero. O povo de Israel, 2 milhões de pessoas? Deixa. Eu vou ser o chefe de um clã que vai ser o povo de Deus, eu quero, isso é para mim. Percebe, irmãos? Mas Moisés, o que ele fez? Deus, por favor, não faça isso. Não abandone o seu povo. O que pensarão os egípcios sobre ti quando esse povo morrer no deserto? Eles vão falar: o Senhor os tirou do deserto, tirou do Egito para morrer no deserto. Pensarão mal de ti. Não faça isso. Perdoe-os. Moisés intercedeu diante de Deus e fez o coração de Deus mudar outra vez. E Deus então, tá bom, concordou com Moisés. Não, tá bom, então vamos seguir. O povo de Israel ainda é o meu povo. Disso nós temos uma grande lição, irmãos. Mesmo no momento desse, nós devemos nos posicionar além do nosso interesse pessoal. Mesmo que o interesse de Deus seja para nos beneficiar pessoalmente, nós ainda devemos clamar pelo Senhor. Senhor, olhe pela igreja. Isso aqui, estou falando pela fé, irmãos, olha só. Se Deus quer nos abençoar, e às vezes uma benção muito particular, lembre dos irmãos, lembre da igreja. Clame pela igreja. Senhor, abençoe a igreja. Cada um dos santos, a totalidade dos santos, abençoe. Cuide dos irmãos. Não deixe essa bênção só para mim e minha família. Abençoe toda a igreja, todos os santos. Certamente o Senhor o fará. Se clamarmos dessa forma, o Senhor atenderá o nosso clamor e cuidará da igreja. Senhor Jesus. Isso aí realmente eu fico tão alegre, sabe, irmãos, porque nós podemos ser tais pessoas, nós podemos ser tais pessoas que possamos interceder pelos filhos de Deus, pela igreja, em qualquer momento, nos posicionar diante de Deus e reivindicar de Deus a bênção pela igreja, e que o Senhor livre a igreja de qualquer dano, de qualquer natureza, e ainda torne a igreja de fato esse reino de sacerdote e essa nação santa. Senhor. Certamente, se clamarmos por essa situação, Deus não pode se manter fechado. Ele vai atender o nosso clamor. Então, nossa oração é pela igreja. Cristo e a igreja, em todo o nosso viver. Senhor Jesus. Então, essa situação
realmente é uma situação tremenda em que faz com que aquele exemplo de Moisés seja a nossa prática. Preocupar-nos com o povo de Deus, com os interesses de Deus nessa terra, interceder pela igreja e todos aqueles, tal como Arão e e a tribo de Levi que se arrependeu, nós devemos perdoá-los. Qualquer irmão dentre nós que se arrepender de uma condição de pecado e se voltar para Deus, Senhor, nós devemos perdoar incondicionalmente. Nenhum problema. Cometeu um pecado de afrontar a pessoa de Deus, mas ainda se arrependeu. A igreja deve estar aberta, todos os santos devem estar abertos para o perdão. Isso é uma experiência extraordinária que nós devemos aprender com Moisés. Então, isso é um preâmbulo do que, na verdade, o assunto mesmo é a unção de Arão, né? Mas é porque isso é algo que está assim, fortemente relacionado com essas palavras que têm sido ditas. E então, Deus, na verdade, quando Moisés e Arão conduziu o povo para o deserto, Deus, então, naquele momento ali, lá no tabernáculo, quis, então, ungir Arão, tornando-o um sumo sacerdote. E também a sua família, seus filhos. Deus, no coração dele, todo o povo de Israel seria reino de sacerdote e nação santa. Mas por causa desse pecado, então, Deus teve que abandonar esse projeto. Mas, então, por causa da tribo de Levi, que se posicionou frontalmente, radicalmente pelo Senhor, então Deus transformou a tribo de Levi em uma tribo de sacerdotes. Amém. E particularmente Arão e a sua casa, como uma casa sacerdotal entre os levitas. Por causa daquela rebelião, então não havia como mais ter todos os sacerdotes. Mas aquela tribo de Levi eram aqueles que iriam servir ao Senhor, porque posicionaram de uma forma muito forte pelo Senhor. E dentre eles, Deus escolheu Arão e a sua casa para ser a casa sacerdotal. Aqueles que estariam ali servindo mais diretamente diante de Deus, tendo uma comunhão mais direta com Deus, levando os homens a Deus em oração e trazendo Deus aos homens em oração. Então, para que isso ocorresse, Deus quis ungir a Arão como sumo sacerdote. E então, vamos ler Salmos, porque Salmo ainda no Velho Testamento também fala de uma história muito doce, né? É um salmo muito doce isso aí. Salmo 133. Acho que a gente até podia... Ele é pequenininho. Podia lermos todos juntos, a uma só voz, esse salmo. Então, Davi, ele, nos seus salmos, ele lembrou dessa situação e quis escrever um salmo em comemoração a esse evento tão grandioso, um momento tão extraordinário, de tamanho simbolismo entre o povo de Deus. Por isso que Davi, então, escreveu esse salmo. E diz assim, vamos ler a uma só voz. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Se nós tocarmos nesse salmo, nós vamos ver que ele realmente representa algo especial
na relação da igreja com Deus. E na relação de cada um de nós que somos sacerdotes com Deus. Aqui ele fala, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. De quem que ele está falando, hein? Será que precisa de uma revelação excepcional assim para ver que ele está falando da igreja? Cristo é a igreja, né? Que bom e agradável viverem unidos os irmãos. Nós nos chamamos irmão Emar, irmão Gésio, irmão Valquíria. Somos irmãos. Como é bom, irmãos. Como é bom verem os irmãos. Bom e agradável ver os irmãos viverem unidos no dia a dia. Buscando o Senhor, orando, lendo a Bíblia, reunindo, indo para a expansão, pregando o Evangelho, falando sobre o jornal da vida. Muito bom isso. Esses dias mesmo, de uma forma muito prática, um irmão veio a mim, ele tem tido alguma dificuldade com a questão da visão bem posicionada da igreja. Aí ali fora, assim, chegou para mim, puxa, mas que coisa maravilhosa e tal, que palavra maravilhosa. Eu falei, pois é, irmão, veja aí, a igreja está indo, está avançando, os irmãos estão alegres, estão desfrutando, precisa de algo melhor? Aí, falar o quê? Aí quando eu vejo esse salmo, eu fico tão alegre, irmãos, porque aqui o Senhor está nos ungindo como igreja, e está nos abençoando, e ainda manifestando o seu desejo que nós vivamos para sempre. Aqui é uma menção também sobre esse momento crucial que é a unção de Arão. Arão, sumo sacerdote, ali, ele, quando estava para ser ungido, Moisés pegou o óleo da unção, e além de ungir os utensílios do tabernáculo, depois nós vamos ver, já lemos naqueles versículos, ele também deitou o óleo precioso sobre a cabeça de Arão. Esse óleo não desceu pela cabeça, e desceu pela barba, e pela orla das suas vestes. Aquele óleo da unção, ele foi descendo da cabeça para as vestes, para a orla da barba, a orla das suas vestes, que aqui a minha tradução fala gola, mas na verdade é orla, né? Acho que a orla é mais embaixo, né? Descendo, toda a pessoa de Arão foi ungida naquele momento. Toda a pessoa de Arão recebeu aquele óleo precioso. E aí, o salmista, o Davi, tão impressionado com aquele cenário, que ele falou assim, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O monte de Sião e o orvalho ali, era algo que todos os Deus conheciam e se maravilhavam. E aquilo era semelhante. O monte lá em cima, branquinho, né, de orvalho e tal. Ele estava comparando um fenômeno da natureza lá na Palestina com aquela maravilha, com aquela beleza espiritual que era o óleo, que era aquele momento da unção de Arão, o óleo descendo sobre o sacerdote. E ele diz assim, ali, naquele momento, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, quando a unção é dispensada a um sacerdote, a bênção acompanha. Quando a unção é concedida, a bênção vem e estende a vida para sempre. Aqui nós estamos falando de algo que é a vida eterna. Quando nós somos ungidos como sacerdotes diante de Deus, o Senhor está fazendo com que o Deus triuno está vindo sobre nós, cobrindo a nossa pessoa, da cabeça, as barbas, a orla das nossas vestes. Toda a nossa pessoa está envolta com aquele
óleo santo que é o Espírito. Na verdade é o Deus triuno está vindo sobre nós. E aí dessa forma também a bênção está vindo sobre nós e a vida eterna nos foi concedida. Então aqui abriu um caminho para que todos nós, uma vez sendo ungidos, ganhamos a vida eterna. Oh, Senhor Jesus. Somos abençoados e ainda ganhamos a vida eterna. Aqui é um tipo também da igreja. A igreja sendo ungida. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas é um tipo. E então, nós lemos foi Levítico 8. Aqueles 4 versículos, eles são extraordinários também. Levítico capítulo 8, 10 até 13, fala rapidamente, vou ler rapidamente assim. Moisés então, agora é a situação real naquele momento, porque o Salmo é uma descrição poética de Davi, mas aqui é a descrição real dos fatos que aconteceram. Versículo 10, capítulo 8, versículo 10. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo. Olha só, a unção é algo que unge não só aquele irmão ou aquele sacerdote, como tudo que está à sua volta. Tudo que está à sua volta está ungido e consagrado. Ainda tem isso. Ungido e consagrado, separado. Então aí falou, tudo que havia nele e o consagrou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte para os consagrar. Tudo no tabernáculo tinha que ser ungido dessa forma para consagrar aquilo a Deus. Depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão, ungiu-o para consagrá-lo a Deus. Posteriormente, versículo 13, também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto e atou-lhes as tiaras como o Senhor lhe ordenara. Então aqui nesse momento da unção de Arão, não só o Senhor, não só Moisés ungira todo o ambiente ali, os utensílios, como também ungiu a Arão da forma que Davi descreveu, e depois também ungiu os filhos de Arão, como sacerdotes também. Por quê? Porque a casa de Arão, Deus a fez casa sacerdotal de Deus entre os levitas. Por que ungir a Arão? Para que, a partir daquele momento, ele se tornasse o sumo sacerdote, aquele que se interpunha entre Deus e os homens, e conduzia os homens a Deus, e também representava Deus entre os homens. Veja só, para isso ele tinha que ter sido comissionado e ungido como tal. E o ambiente em torno dele, tudo era santo e tudo era consagrado. Então era uma pessoa especial. E era um ritual solene para demarcar uma situação de extrema importância que Deus dava à unção do sumo sacerdote. Então, nesse momento, Moisés, veja só, Moisés conduzira o povo junto com Arão, mas nesse momento Moisés está fazendo algo que Deus orientou de uma forma miraculosa e extraordinária, porque ele era o homem que estava melhor posicionado diante de Deus, mas Deus pediu que ele ungisse a Arão. Olha, irmãos, essas coisas todas são um tipo no Velho Testamento, que no Novo Testamento veio como uma situação maravilhosa. Quando o Senhor Jesus estava para ser batizado,
Então, João o Batista o levou naquele rio lá no Jordão, o colocou ali, e naquele momento o que aconteceu? Veio dos céus uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Lembram disso aí? Então naquele momento Deus está nomeando Jesus como o Filho de Deus aqui na terra, claramente, para todas as pessoas. Ali Jesus é o Filho de Deus em quem ele se comprazia. E imediatamente depois, como que uma pomba veio sobre ele e o ungiu. Aquela pomba representava o Espírito de Deus que estava ungindo a pessoa do Senhor Jesus. Quando ele saiu dali, então o que aconteceu? Ele estava pronto para o seu ministério terreno. Essa unção que Deus fizera naquele momento sobre a pessoa do Senhor, o fez Jesus, o Cristo, né? Senhor e Cristo. Cristo significa, a tradução hebraica, né? A tradução grega do hebraico, Cristo significa o ungido. Então naquele momento, Deus ungira, Ele mesmo ungira a pessoa do Senhor. Não foi homem que ungiu. Arão, Moisés ungiu. Mas a pessoa do Senhor, Deus ungiu. O Espírito Santo ungiu. E a partir daquele momento, como eu disse, então o Senhor estava pronto para iniciar o seu ministério terreno. Então, na Bíblia, em Colossenses, em Efésios, o que diz? Cristo é o cabeça e a igreja o corpo, seu corpo. Ou a igreja é o corpo e o seu cabeça é Cristo. Irmãos, aquele evento da consagração de Arão, descrito por Davi, é um tipo de Cristo e a igreja, em que Cristo sendo ungido, toda a igreja o é. Cristo é o cabeça, e como a unção desce pela todo o corpo, então a igreja também é ungida. E quando a igreja é ungida, o que ocorre? A bênção vem e a vida para sempre. Então, irmãos, graças ao Senhor, porque nós não somos um grupo cristão, nós não somos uma parte do povo de Deus, nós não professamos uma fé especial, nós expressamos a igreja de Deus nessa cidade, e como tal, nós fomos ungidos e recebemos, e fomos abençoados, e o Senhor abriu um caminho para que nós tenhamos a vida eterna. Que tal esse quadro? Dentro de um cenário desse, irmãos, com tal revelação, nosso coração é de seguir sempre, proativamente, seguindo após o Senhor, buscando discernimento junto ao Senhor, mais e mais discernimento, mais e mais luz do quarto dia, mais e mais vida, luz e vida, para que nós possamos avançar. Não fiquemos perdidos por aí. Reconheçamos que nós estamos no lugar adequado, que Deus escolheu para nós e nos posicionou ali de uma forma muito forte, e que tem nos ungido como corpo também. O Senhor foi ungido como cabeça, nós somos também ungidos como corpo. E o Senhor nos tem abençoado extraordinariamente a nós todos. E também tem colocado diante de nós algo tão extraordinário que é a vida eterna. Ó Senhor,
Eu fico tão maravilhado de perceber que Deus teve tanta misericórdia de mim e de todos nós, cada um dos que estamos aqui, irmãos. Porque eu poderia ter sido salvo e permanecido num grupo cristão ou um grupo livre onde eu estava. Eu fui salvo, irmãos, só quero falar um pequeno testemunho. Eu fui salvo por pregação de alguns irmãos, especialmente de um irmão que reúne conosco. Um dia o Senhor me salvou e eu fiquei no meio de um grupo livre durante 1 ano e meio. E era tão prazeroso, era um grupo de jovens, todo pra frente, as coisas, jovens, né? Como o negócio é avançar e tal, tudo todo cheio de saúde e tal, e muito unidos. Realmente, nesse caso, nós éramos muito unidos e eram uns para os outros e tal. Mas era um grupo de jovens, era um grupo livre e era tudo. Mas quando o Senhor nos trouxe para a igreja, aí a situação mudou. Aí o Senhor, pela sua graça e misericórdia, me introduziu para dentro do corpo místico do Senhor Jesus. Para dentro da igreja. Mesmo que em outras situações eu tenha sido encorajado a buscar uma seção do corpo de Cristo, eu não tinha jeito, não havia jeito. Eu não conseguia ver a igreja no meio de uma seção do corpo do Senhor. Não tinha jeito. Quando o Senhor me apresentou o que era Cristo e a igreja, Senhor, a luz do quarto dia, parece que pegou, o reator disparou assim de uma vez e tudo esclareceu. E até hoje, graças ao Senhor, pela grande misericórdia dele, não porque haja mérito nenhum, foi graça e misericórdia que o Senhor, aos trancos e barrancos, e tropeçando aqui e acolá, o Senhor abriu esse caminho. E pelo seu abençoar, ele tem nos apresentado o caminho da vida eterna. E aí, aquilo que Davi escreveu, eu tenho desfrutado com os irmãos. Quão bom e agradável é viver unidos com os irmãos. Muito bom e agradável. Muito bom. Tão agradável que eu nunca mais quis buscar nenhuma outra coisa, senão a igreja. Nunca mais, irmão. Posso testemunhar para vocês, nunca eu tive vontade de buscar qualquer outra coisa que não fosse Cristo e a igreja. Senhor. Estou dizendo isso por graça e misericórdia. O Senhor procedeu assim comigo. Senhor Jesus. Então, através disso, nós podemos ver, irmãos, que não há maior bênção para nós do que a unção sobre nós, trazendo o Espírito sobre nós e o Espírito da promessa desabrochando como a vida eterna para nós. Nada é mais precioso do que isso. Eu creio que se nós tocarmos nessas palavras de uma forma muito forte, muito viva, nós tenhamos tocado na experiência vitoriosa de Moisés, no arrependimento cabal de Arão, na expressão prática da unção de Arão, quando ele recebeu um tipo da unção que Cristo haveria de receber, do exercício do sumo sacerdócio pelo Arão, e pela Cristo e a igreja sendo essa união maravilhosa entre o cabeça e o seu corpo. Eu creio que isso aí, por causa do tempo também, acho que é suficiente. E claro que os irmãos devem e têm até mesmo a incumbência de expandir isso que nós falamos e trazer mais luz, né? Então a gente podia, acho que dá tempo da gente ter comunhão em pequenos grupos e depois, se tiver tempo, compartilhar individualmente.